culpado e de um negócio tão grave, né, Orlando? Sim. Meu, porque acontece tudo com a gente, mas vai acontecer com o filho, caraca. Então, na verdade, eu sempre fui um pai parceiro, um pai presente, e quando chegou essa situação para mim, que eu fiquei sabendo, foi como se fosse uma apunhalada nas costas. A primeira percepção que eu tive, onde eu errei, onde eu falei. É a primeira coisa. Né? Então, você traz aquilo para você, primeiramente, caramba. E aí... porque a gente quer salvar de qualquer forma, quer né? Salvar. E aí eu percebi que, a partir do momento que ele teve a primeira... No caso que ele foi clínico, ele foi internado, ali eu morri. Né? Ali você morre. Sim. Porque é seu filho. Mas eu falei, então, eu tenho que fazer um trabalho de recuperação, meu filho. Entender o quê? Por que Você já tinha contado essa história em público? Não, primeira vez. Me perdoe, então? Não, eu acho que é importante que hoje eu passo por ela e nós passamos por ela. Eu acho que nenhum de nós vamos ter sucesso com os nossos clientes, nossos pacientes, se a gente não sentir algo no fio da navalha. E eu enfrentei a dor. Eu acho que eu também tenho uma história bastante intensa, depois eu vou falar um pouquinho com Orlando. Então, só para finalizar, e aí eu fui entender e compreender... Você foi buscar algo para poder ajudar o seu filho e chegou na hipnose. Isso, neurociência, comecei a estudar neurociência, programação linguística e hipnose. E eu falei, cara, a hipnose é o caminho. Só que nós sabemos, como terapeuta, que nós não podemos nós cuidarmos. Aí encontrei um terapeuta, que o terapeuta foi cirúrgico e não contratou. Protocolos, né? E saiu desse processo. Tá. E aí eu me apaixonei pela hipnose. Eu falei, então, hoje o seu filho tem quantos anos? Está com 22 anos. Essa semana falou para mim que eu vou ser avô. Eita. Que louco, né? Olha... E ele faz o quê? O que ele escolheu? Ele trabalha na Car System, ele é vendedor. Hoje se tornou um dos maiores vendedores da Car System. Sempre está em primeiro lugar na Car System. Então ele está casado, né? E agora muito vai bem ser casado, pai. Vai ser pai. Então Deus foi abençoe. uma nova... Agora vocês estão entrando num outro processo Perfeito. de felicidade, né? Então o que a hipnose, o que eu aprendi com isso? Que a hipnose, além de mudar nossos comportamentos, porque ela muda comportamentos. Sim, né? claro. Eu acredito que tem um comportamento que ensina comportamento, além de você se entender primeiramente. Então, a terapia, por isso que as terapias alternativas estão se tornando tão hoje... Elas estão sendo tão valorizadas e respeitadas. Justamente. Por quê? Um dos motivos. Os terapeutas sabem acolher as pessoas. Olha, você sabe que eu não tenho esses títulos aí que vocês têm de doutor. Não sou doutorada em nada. Eu sou terapeuta da linha quântica, que sou certificada, mas sem o título de doutor, não sou psicóloga nem psicanalista. E eu sempre, nas minhas dores, quando eu ia por muitos e muitos anos, né, que eu ia do psiquiatra para o psicólogo, quando eu estava gostando do psicólogo, ele falava assim, eu tenho que mandar você lá para o meu colega. Por causa de quê? Porque aqui nós estamos num processo que, pelo protocolo, não é possível esse nosso relacionamento, né? Você faz, né? Mas escuta, agora que eu estou gostando da senhora, agora que eu estou confiando. E eu sempre brigava com isso. Sim. Isso foi uma das coisas que me levou para o alternativo, quando eu fui acolhida. Sim. Quando eu tive um colo que me faltava, e eu pude buscar, onde eu pude buscar em outra fonte, né? Então, eu penso que as faltas que eu tive, e que eu, agora, como adulta, eu vou lá e resolvo essa merda, e resolvo facinho, porque se não vai de um jeito, vai de outro. Vai ter que ir. Vai ter que ir. Então, eu acho isso, quando eu recebo uma paciente que vem de um psicólogo para fazer barras de axis, ou sugerindo que se a gente pode fazer uma constelação, é muito gratificante, né? O colega que reconhece que ainda ele não fez, ele ainda não está lá nesse caminho, mas ele sabe que ele pode ajudar o paciente com uma equipe, com um multidisciplinar, que a gente sempre fala que a gente não entrega milagres, né? Não, nós não entregamos. Como chama esse seu filho? Meu filho chama Eduardo também. Chama Eduardo. E então todo esse processo que você sofreu, sofreu, me transformei, porque é uma transformação. E ao me transformar, me tornei muito mais forte. E eu percebi que, através disso, a missão, que é uma missão hoje minha... Com certeza. Né, eu faço com muito amor e dedicação. Hoje eu sou professor de hipnose não verbal, né, na qual o Dr. Orlando faz parceria comigo nesse projeto, que é o Espaço Equilíbrio. Onde é esse espaço? O espaço o seu Orlando. É do lado do meu consultório mesmo, né? É na Rua Queiroz Filho, 1180, na Vila Humaitá. Na Vila, aqui pertinho. É pertinho. Pertinho. O que levou vocês a
assumirem esse espaço juntos. Lá todo o trabalho ele é voluntário e gratuito, é isso? Se eu entendi certo? Vamos lá. Na verdade, eu comecei com o meu espaço Fênix, que eu tenho o espaço Fênix lá na região que eu moro, no próximo Interlagos. Tá. Estou atrás do Shopping Interlagos, onde fica o meu espaço físico. E aí eu dei um treinamento, ministrei um curso. Orlando foi um dos meus alunos. Ah, que delícia. Né? Eu também fui aluna do professor Wagner, que ele vai entrar no terceiro tempo. Professor. Eu também fui aluna dele. Aí o doutor Orlando falou, não, vou fazer o curso com você. E ele também se apaixonou pela hipnose não verbal. E aí, em cima disso, ele falou, eu estou com um projeto aqui em Santo André e nós trazemos a hipnose não verbal para cá também. Eu falei, então tá bom, estou nesse projeto. E aí nós abrimos o espaço equilíbrio. Tá. E dentro desse espaço equilíbrio que estamos hoje, eu ministro no dia 20 e 21, 21 e 22, desculpa, 21 e 22 de maio, nós vamos fazer o treinamento nesse espaço. Tá. E no dia 22, nós fazemos a hipnose não verbal solidária. Solidária. Então, são todas aquelas pessoas que não têm condições de pagar uma terapia e que fazem e que vêm até nós esse Em dia. grupo? Você atende em grupo? Sim, nós temos, só que nós colocamos o número de limite de pessoas, tá? Então, são no máximo 12 pessoas. Tá, tem que se inscrever, a gente vai falar aqui até o fim do programa. Tem que se inscrever. Então, Orlando, quando você conhece a hipnose, um pouco associada à sua profissão, né? Isso. Você vai por causa da profissão. Você nunca mudou de profissão, você sempre foi dentista? Eu sempre trabalhei na área de saúde, né? Tá. Eu nasci em Minas, eu trabalhava em farmácia, e trabalhei 15 anos, né, na farmácia, e depois eu fui fazer odontologia. Na minha cidade, na época, só tinha duas faculdades, que é a federal, né? De farmácia e odontologia, na Escola Federal de Odontologia. E ali, então, eu fiz o curso de odonto. E desde então eu estou nessa área. Né? Quando é que você conheceu a hipnose? Olha, a hipnose eu conheci ela em 2018. 2018 que eu comecei a despertar para trazer por curiosidade, como é que para trazer para o consultório mesmo. Tá. Eu achei... agregar mais esta ferramenta. Exato. Porque assim, o que acontece no consultório, não só a parte do medo, na ressignificação do medo, alguma coisa assim, mas a gente tinha um outro problema com anestesia. Tá. Então, muitos pacientes não podem tomar anestesia. E, às vezes, eu preciso fazer uma cirurgia um pouco mais longa, demorada, mais profunda, seja lá qual for o tipo de anestesia, de procedimento. E a hipnose, ela veio me auxiliar com isso. Então, tem pacientes que, praticamente, a gente trabalha com ele zero de anestesia, só anestesia hipnótica. E começou, assim, a trazer uma satisfação muito grande, porque além do tratamento em si, o pós-tratamento é muito interessante, porque o anestésico, ele te dá um desligamento, assim, você fica... até você voltar, às vezes, depende da quantidade, os imprevistos que acontecem, a pessoa precisa até de alguém que vem buscar no consultório, porque os neurônios até ligar de novo, né? Exato. Mas uma anestesia num consultório? Sim, uma anestesia, porque vai entrar o fator tensão, o fator medo, o fator preocupação, né? Então, aí junta tudo isso e o paciente, ele chega a outro, para uma cirurgia que ele sabe que vai ser um pouco maior, né? E o que é interessante, porque além de você controlar a dor, você também controla o sistema fisiológico dele. Então, por exemplo, a gente está fazendo a cirurgia, você controla sangramento, você controla a salivação, a abertura de boca, porque às vezes o paciente está lá com a boca aberta há muito tempo, ele começa a cansar, ele começa a ter dores. E na hipnose, não. A hipnose, ele está ali, ele fica naquele estado ali por horas, o tempo que for necessário. Faz as induções e ele permanece. E o senhor